Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, luz, câmera, ação, gravando. Vamos ao tema da aula? Pesquisando e produzindo um debate regrado. Objetivos da aula: produzir perguntas a serem utilizadas no debate em sala e prever possíveis respostas para elas. Simular um debate em sala considerando os seus aspectos gerais, a fim de aproximar o estudante desse gênero textual argumentativo. Eu sou a professora Andréia e vou moderar a aula da Proelaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos, pais, professores, tudo bem? Então, na aula de terça-feira, nós revisamos aí as características de um debate, como ele deve ser elaborado, né? Então, o pré-debate e durante o debate, ok? E hoje nós vamos pensar aí num possível tema para um debate, lembrando que tem que ser um tema de relevância, importante para a sociedade, né? Um tema polêmico. E também nós já vimos esse conteúdo, lembrando que nós estamos aí numa semana de retomada, né? Foi a semana passada, essa e a próxima, tá? Então vamos rever aí este conteúdo para quem perdeu, para quem ainda está com dificuldade e para quem sabe, sempre é bom reforçar mais um pouco, ok? Então pode pôr na tela para eles, por favor, aí a perguntinha inicial. Qual a importância de estabelecermos limite no nosso cotidiano? Por exemplo, horário para alimentação, descanso, aonde posso ir, o que e quando dizer algo. Para a gente retomar um pouquinho aí do que falamos na aula passada, sobre aquela, acho que nem foi a passada, acho que faz um tempinho já, sobre o bullying, não lembro se foi a passada. Foi a passada. Tudo tão rápido, né? Então, nós falamos um pouco sobre o bullying, como isso acontece, o cyberbullying. Nas últimas semanas tivemos aí um tema muito polêmico e triste em relação a isso, né? O que as pessoas falam na internet, elas pensam que podem dizer o que quiserem, a hora que quiserem, e que o outro não será afetado tanto quanto elas imaginam, ou pior, né? Às vezes elas sabem sim o quanto isso pode atingir ao outro. Nós nunca sabemos qual a situação da pessoa que está do outro lado. Muitas das vezes, como nós comentamos, a pessoa está sorrindo, né? Mas é um sorriso mascarado para se sentir aceito. E infelizmente, às vezes, isso termina em uma tragédia, ok? Então, nessa perguntinha, como vocês já responderam sobre isso na primeira aula que nós fizemos, pense nessa pergunta inicial, nessa relação mais aí com a internet, né? Qual a relação que nós temos tido com a internet, ok? Vamos lá, então, 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá, Elaine. A Clarice, da ProAngela, colocou: para ter uma vida mais organizada. A Sofia, da ProSolange, colocou: muito importante para se organizar, manter sua rotina.
E aí ela complementa que os alunos da EE Jeremias de Paula Eduardo, de Monte Alto, estão aprendendo muito com as suas aulas, com as Ai, que nossas bom. aulas, né? Ficamos muito felizes, né? Aí a Prohelena colocou organização e estabelecer uma rotina. A Proedilene para organizar seu tempo e sua vida, sua rotina. A Pro Nádia coloca rotina e disciplina. A Ana Carolina da Pro Maria Aparecida para ter uma vida mais organizada. Sim. Ó, o Bruno, achei engraçado aqui da Procimone. Senão a nossa vida fica uma bagunça. É bem isso mesmo, viu, Bruno? E que legal que eles reconhecem, né? Essa questão da Sim. importância da rotina, né? Muito bom. Senão a gente fica lá. Eu vou focar bastante na internet, tá? Nessa nossa discussão aí. Então ficamos aí um tempão na internet lá. Muitas das vezes perdendo tempo, porque muito do que a gente vê nem é útil para a nossa vida, né? Então, por exemplo, Instagram, né? Que tem aquele monte de foto, tem bem menos texto. Quase não tem texto, né? A gente perde lá um tempão observando aquelas fotos, vendo a vida do outro, comparando com a nossa vida, né? Nossa, como a vida do outro sempre é melhor. Mundo de Alice. Mundo de praticamente. Alice, isso. E aí, tantas outras coisas importantes que nós poderíamos fazer para nós, realmente, né? Aquilo, uma coisa sólida. E assim, é claro que nós vamos sempre incentivá-los ao estudo, né? A estudar, vocês poderiam estar estudando, mas também poderiam estar fazendo a leitura de um livro, assistindo a um filme, né? Tantas coisas que podem ser feitas. Brincadeiras. Ajudando a mãe. Ajudando a mãe, isso mesmo. Ó, mães, para vocês, ajudando a mãe. Então, é super importante, sim, termos aí a organização do nosso dia a dia, que hora acordar, as alimentações, será que são feitas todas as alimentações no horário certo ou não? Um dia o almoço está horário ou aquele café almoço, né? Acorda no horário que não dá nem mais para tomar café, já vai direto a almoçar. Então, é super importante, como vocês disseram, para organizarmos, né, o nosso dia a dia e ter uma vida mais saudável também, consequentemente, ok? Então, continuando, pode pôr na tela para eles, por favor. Então, temos aí, ó, conhecendo a estrutura do gênero oral debate. Nós já vimos, então, na aula anterior sobre isso, né? E temos aí, então, uma atividade. A partir do que vimos sobre a estrutura do debate regrado, pesquise em ao menos 2 fontes diferentes sobre o tema jovens e exposição nas redes sociais. Onde está o limite? Depois de ter as informações referentes ao assunto, crie perguntas a serem utilizadas no futuro debate. É importante atentar-se para as possíveis respostas para elas. Assim, você pode ter mais argumentos. Então, comentamos sobre isso na aula anterior, né? Sempre bom aí pesquisar em diversas fontes, fontes sólidas e estudiosos. Então, aqui no caso, seria bem interessante um psicólogo, né, Andréia? Também. Falando aí sobre esse comportamento. Poderia falar de modo geral, né? Todas as idades ou infanto-juvenil. Então, como se dá esse comportamento aí dos jovens com a internet? Os pais, como os pais agem, né? No áudio que vamos ouvir, tem essa relação aí que às vezes os próprios pais expõem os filhos na internet, né? Então, com fotos, tudo que é postado, o filho faz uma gracinha, né? Uma foto que é bonitinha e acabam expondo os filhos e também alimentando, né? Essa coisa de tudo ter que postar. E quais são as consequências disso, né? Então, hoje nós vamos começar por este áudio, porque na aula que nós trabalhamos este conteúdo não deu tempo, tá? O áudio ele é um pouquinho longo aí, eu peço que vocês tenham paciência. Alunos, acredito que vocês já estejam aí com o caderno, o lápis e vão anotando aquilo que vocês acham interessante. E aí depois vocês podem debater mais com os professores de vocês e por aí vai, tá bom? Giovanni, pode pôr o áudio para eles, por favor? Então prestem bastante atenção aí no áudio, façam as anotações e depois nós vamos comentar sobre ele, ok? O compartilhamento de fotos e vídeos pessoais nas redes sociais fazem parte do cotidiano moderno. A exposição da rotina, muitas vezes também, envolve a exibição de fotos e vídeos do dia a dia das crianças. Mas até que ponto a exposição excessiva de crianças nas redes sociais é saudável? Quem responde é a professora Luciana Carla dos Santos Elias, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, que considera essencial para a proteção da integridade que a família imponha limites e esteja sempre atenta às postagens das crianças.
Atualmente é muito comum as famílias compartilharem fotos e vídeos das suas crianças. Então, uma primeira coisa a ser pensada é por que as famílias estão fazendo isso, né? Por que é tão importante para elas compartilharem isso. É óbvio que você compartilhar com amigos, com amigos próximos, com familiares, tem um sentido, né? De acompanhar o desenvolvimento de seus filhos, de acompanhar momentos prazerosos na família. Agora, quando você compartilha com uma série de pessoas, com centenas de pessoas, qual o objetivo disso? Então, assim, a gente tem um mundo artístico que faz isso, que nós sabemos, né, que são formas diferentes de comunicação que se tem, né, as publicidades, enfim. Qual a importância e o impacto que isso tem, primeiramente, na vida dos pais, né, essa necessidade. Então, a gente tem que pensar nisso, né. Agora, mais objetivamente, quando você coloca, né, essa exposição pode prejudicar de alguma forma? Sim, pode prejudicar, a depender do tamanho dessa exposição, da frequência dessa exposição, da idade dessa criança, o quanto que ela entende ou não dessa exposição, né? E mesmo assim, porque a depender da idade, vamos pensar, você pode, né, postar uma foto de um bebê, de uma criança um pouquinho maior que ainda não entende isso, né? E quando ela crescer, será que ela vai gostar da exposição que foi feita a ela? Então, assim, os pais têm que refletir um pouco, né, a respeito do quão é importante isso para eles e por que eles estão, né, fazendo isso, e pensar em ter alguns limites, algumas ponderações, né, e respeito à individualidade dos seus filhos. A professora chama atenção para a influência do comportamento dos pais em suas crianças e a necessidade da família monitorar as atividades dos pequenos nas redes sociais. Se as crianças vêm de famílias, né, estão dentro de famílias, que desde muito cedo expõem fotos, vídeos, né, para centenas de pessoas e as crianças crescem achando que isso é muito normal, não que não seja normal compartilhar com amigos, com familiares, né, mas se entra num pensamento desse, né, de que podemos e devemos o tempo inteiro expor o que estamos fazendo, porque isso nos empodera de alguma forma, né? Veja, a criança cresce e chega uma hora que ela quer ter a sua própria mídia, né? Ela quer ter um canal no YouTube, como se isso tudo fosse muito cotidiano. E aí aumenta ainda o cuidado em relação a essas crianças. Então, assim, a criança, né, quer ter aí acesso a uma das mídias, né, para conversar com os amigos da escola, para conversar com os familiares, até aí tudo muito, né, esperado e saudável. Mas os pais também perdem um pouco do controle muitas vezes, né? Mas hoje a gente tem vários programas aí, né, inclusive de livre acesso aos pais, que eles podem instalar no celular das crianças. As crianças podem saber que existe esse controle, devem saber que existe esse controle, porque isso protege. O papel dos pais é proteger. Luciana diz que existem sim algumas partes positivas na exposição. Entretanto, é preciso que os pais sejam cautelosos. É óbvio que a gente não pode negar, né, que também existe um mundo, né, de negócio e de uma possibilidade de ficar famoso, né, hoje em dia. Então, se a gente teve gerações passadas que o menino jogador de futebol ficava famoso, hoje a gente tem um menino que está nas mídias e fez um vídeo e virou um meme, ele contou uma história, ele cantou uma música, ele tem um canal e ele também fica famoso. Então, a gente também tem que pensar que tem esse lado de uma possibilidade de ascensão, de ganhos financeiros, então tem os seus reforçadores aí, né? Contudo, os pais têm que estar monitorando e protegendo sim. A professora diz que, se não houverem cuidados e limites, a exposição das crianças na internet pode impactar negativamente a vida dos pequenos. Existe um mundo real e um mundo ideal. E muitas vezes a internet nos mostra, né, esse mundo ideal, né, um mundo perfeito, um mundo muitas vezes inalcançável, né? E óbvio que isso pode impactar diretamente, né, na autoestima das crianças, na percepção de mundo que elas têm, porque ainda são vulneráveis, estão em desenvolvimento, não só de crianças, adolescentes também. Então, temos que ter muito cuidado, né? Então, assim, nós não vamos conseguir fazer com que as crianças, os adolescentes não se conectem, mas nós podemos orientar, né? E
e mediando, né, através de diferentes conversas. Não precisam ser conversas chatas, mas podem ser conversas que falem, olha, mas pensa bem sobre isso, será que todo mundo é assim? Será que não é? Por que está mostrando? Será que não é para vender tal produto? Então, assim, a mediação e o diálogo familiar, né, dos responsáveis e aí dos cuidadores ainda é a chave, né, do bom desenvolvimento, o cuidado por quem é responsável por essas crianças. Agora, que pode ter impacto negativo, pode sim, mas também pode ter impactos positivos. Tudo depende do uso que se faz e o quanto que se faz disso. Nós ouvimos a professora Luciana Carla dos Santos Elias, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ela falou sobre exposição infantil nas redes sociais. Flávia Coutre para a Rádio USP. E aí, polêmico, não? Bem polêmico, né? E não sei se você quer ler o Pode comentário ler, que a que eu aluna gostei fez. bastante. A aluna Sofia Yasmin, deve ser, da ProSolange, colocou o seguinte: os pais às vezes querem ganhar dinheiro com os filhos na internet, né? E acabam expondo os filhos, né? Então, demais, né? Muito. Ela pontuou bem, né? Uhum. A professora, né, Elaine, que fez o comentário, ela até fala dessa questão de você poder mudar aí de vida com isso, mas mesmo assim precisa de bastante cuidado, né? Sim, outras prioridades, porque a gente sabe que, na maioria dos casos, a fama passa muito rápido. E depois fica o quê? O vazio, né? Mais Aquele um vazio, problema. mais um problema, procurando sempre aquilo que você tinha na internet, que é superficial, gente, né? Vocês não conhecem as pessoas, nós não conhecemos muitas daquelas pessoas que estão ali, e você vai alimentando um amor aí que, né, superficial, igual a sal, né? Você colocou na água, mexeu, pronto, tá? Então, dissolve, né, com muita facilidade. Tá? Então, é claro que esse áudio, né, mais aí para os adultos, mas vocês também podem tirar aí muitos argumentos, muitas perguntas, questionamentos e respostas sobre determinados assuntos. Então, vocês aí, pensem nessa perguntinha que eu vou fazer, anotem e sejam sinceros com as respostas que vocês darão. Por que vocês, ou por que nós, né, nos expomos tanto na internet, né? O porquê dessa necessidade de postar tudo, tudo. E uma coisa que eu tenho observado muito, que é muito perigoso, assim, muito perigoso e triste, a sensualização que há na internet. Então, o tempo todo que é postado lá está relacionado aí à sensualidade, né? E que não é da idade de vocês, nem um pouco. Às vezes eu olho lá e falo, gente, né? Então, qual o intuito, né, dessas postagens? No fundo do coração de vocês, né? Será que é saudável isso? Qual a atenção que vocês querem chamar? Para que essa atenção? Tá? Então, é super importante pensar nisso. E nós tivemos aí uma autoridade no assunto que temos comentado muito, né? Então, sempre pensar numa autoridade no assunto. Então, eu tenho aí uma psicóloga, então ela estuda ali o pensamento humano, o porquê que as pessoas agem assim, né, de determinada forma. Então, é bem importante a gente observar o que essa pessoa que trabalha com isso estuda, pensa, observou sobre essa questão aí da internet. Algum comentário aí, Andreia? Tem a Pro Sandra colocou, João Pedro, acho que foi o João Pedro da Pro Sandra, os pais precisam estar de olho na rede social do filho. E a Daisy, que eu não sei se é professora ou se ela não colocou, é necessário sempre estabelecer limites. Sim. Conscientização é essencial. E que é a nossa função aqui, né, Elaine? Enquanto educadoras, a nossa função é de orientar, de conscientizar. É claro que cada família decide, né, o que é melhor, né? Mas a nossa função é essa. Pro José, deve ser o Rogério, não é saudável essa exposição. Não, nem um pouco. Né? Então é legal vocês irem pensando nisso. Ó. Hoje está sendo uma aula muito mais expositiva, né? A gente está falando bastante aí, comentando, mas é isso para um debate, né? Então a gente tem que comentar, discutir, observar aí as opiniões, são distintas, não são? O que a gente pode aproveitar de tudo isso, ok? Giovanni, no slide depois do áudio tem uma perguntinha. Põe para mim, por favor. Desculpa aí. Põe para mim, por favor. Isso, ó. Então temos lá.
A entrevista que ouvimos é mais direcionada aos adultos, porém, crianças, adolescentes e jovens podem perceber quais os possíveis prejuízos em se expor, sem limites, na internet. O que ficou ruim, né, essa leitura? Eu vou voltar, peraí. A entrevista que ouvimos é mais direcionada aos adultos, porém, crianças, adolescentes e jovens podem perceber quais os possíveis prejuízos em se expor, sem limites, na internet. Cite ao menos um dos prejuízos citados pela professora Luciana Carla dos Santos Elias. Então, o que vocês conseguiram armazenar aí, o que a gente comentou, coloquem aí pra gente. Quais são esses prejuízos, tá? Vou dar aí 1 minutinho e meio para vocês colocarem. Vamos lá, Elaine. A Pro Edilene colocou muita exposição. A Daisy colocou ofensas. A Riane, da Pro Giovana, colocou exposição de dados. Os alunos da PEI, Alexandre Fleming, né, o Nicolas, o Vitor, César e a Bianca, escreveram que as pessoas podem ficar mal vistas e depois com vergonha de saírem de casa. Né? A Pro Rita colocou parabéns pela escolha do tema polêmico para conscientização. Obrigada. A Pro Nádia colocou saúde mental afetada. A Nicolas, do Pro Elcio, colocou exposição de criança e adolescentes. A Isabela, da Pro Rosana, fez um comentário aqui que eu achei bem interessante. Abuso, isso pode ser ruim para a saúde mental. Porque muitas das vezes a gente pensa no abuso só físico, né? Mas também temos aí o abuso psicológico, que é tão intenso quanto o físico, né? Então você fica ali com aquilo na mente o tempo todo pensando, repensando, e ao invés de conseguir compreender melhor aquela situação, muitas das vezes não, a gente só piora. Ao invés de compreender, tentar encaixar ali, a gente só vai criando aí, na linguagem mais comum para vocês, minhocas na cabeça. E como eu falei, muitas das vezes o final é trágico, gente. É muito, muito trágico, né? As consequências são irreparáveis. Então, por isso que é muito importante estarmos atentos aí, como utilizamos a internet. Vou perguntar para vocês de novo, que eu quero que vocês respondam isso aí e sejam bem sinceros. O porquê nos expomos tanto na internet? Quando vocês postam alguma coisa, façam aí uma anotação, façam um semanário, né? Quando você posta, você olha quantas vezes para observar quem curtiu. Você vai lá, clica e fala, deixa eu ver quem curtiu, tal. Depois de quanto tempo você vai olhar de novo para ver quantas pessoas visualizaram, né? Então, isso faz bem para você, né? O porquê, de novo, por que será que nós estamos o tempo todo querendo saber o que o outro pensa de nós, né? Por que essa necessidade? Tá? Então, vou deixar aí essa perguntinha para vocês refletirem e pensar aí num debate, né? Então, o tema é muito extenso. Os outros vídeos, que não vai dar tempo da gente ver, já vimos na aula que a gente trabalhou, tá? Que era aquele que ele vai pegando a pessoa na rua e fala, eu posso te dar um abraço? Você é fulano de tal, não é? Que é essa exposição que nós fazemos na internet, né? Abrimos a nossa vida aí para
todos. E caiu na rede, depois para tirar é praticamente impossível, porque alguém vai ter salvo isso lá, tá? Então, pensem, reflitam sobre isso, tá? Espero que a gente tenha aí contribuído de alguma forma. Você quer Não, complementar? só quero falar alguma que coisa? a Sofia da Proivone colocou assim, para conseguir seguidores. Por que conseguir seguidores? Por quê? Vamos fazendo perguntas. Isso mesmo, tá? Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco, produção, Andréia, pais, alunos, professores, todos. E um beijo para os alunos da Odila Bento, ok? Lá de Mauá e a todos os outros. Beijão, até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, até amanhã.